Muito bom dia. Sou do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Sertã. Saúdo os coordenadores dos programas de doutoramento em estudos de globalização e de estudos globais aqui presentes das universidades portuguesas, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade do Porto, e também o meu colega coordenador deste evento, o professor João Relvão Caetano. Saúdo os meus estimados colegas professores, investigadores e estudantes de doutoramento que nos acompanham à distância. Aos professores aqui também presentes que colaboram também conosco neste programa e noutros programas de ensino que estão a desenvolver os estudos globais, e todos aqueles que se inscreveram para participar neste evento. Hoje, dia 17 de dezembro, reunimos aqui da Sertã e esta atividade, este FOLEG, inaugura, podemos dizer assim, as atividades da Cátedra Padre Manuel Antunes em Estudos Globais e do Polo de Cultura e Ciências e Estudos Globais, que, em boa hora, o Sr. Presidente da Câmara, em cooperação com a Universidade Aberta, criou condições para criar neste Conselho, por referência a uma grande figura que, de algum modo, em Portugal também é precursora do pensamento sobre a globalização, que foi o Padre Manuel Antunes, um grande professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que nos legou um pensamento holístico, abrangente sobre estava a afirmar como aldeia global, e que ele também contribui muito para pensar com a sua obra bem pletórica, que versa desde as relações internacionais, à cultura clássica, à economia, à ciência política, à crítica literária, portanto, as mais variadas áreas de conhecimento, e apesar de ser um pensador cuja base de formação era os estudos clássicos, teve a capacidade de olhar o seu presente e criar um conjunto de chaves de hermenêuticas interpretativas do mundo presente e perceber as grandes tendências do mundo contemporâneo. E é por isso que o pensamento dele ainda hoje é muito atual e também nos pode inspirar a compreender melhor aquilo que é a idade global em que estamos. E, de algum modo, o desenvolvimento dos estudos globais na nossa universidade teve esta figura da Sertã como referência, que é considerado uma figura maior do pensamento português, e, portanto, faz todo o sentido haver esta cátedra aqui de Padre Manuel Antunes dos Estudos Globais e este polo, para desenvolver um conjunto de atividades que ligue o local ao global e o global ao local, desenvolvendo este conceito que é muito caro aos estudos globais, que é o conceito de glocalização. E estamos a realizar realmente esse conceito operativo da glocalização, porque pensamos muito na globalização, mas a globalização tem que estar enraizada no local e haver um diálogo equilibrado e harmónico entre o local e o global, e o local e o global e o local. E, portanto, por isso é muito significativo hoje inaugurarmos as atividades deste polo e desta cátedra com o Fórum Liderar Estudos Globais e reunindo aqui, à volta da mesa, em forma de seminário, os colegas das diferentes universidades que em Portugal estão a desenvolver esta área emergente dos estudos globais, o que para nós é muito significativo e acaba por ser, de algum modo, um momento histórico para a construção do saber nesta área. Naturalmente que esta é uma área emergente a nível internacional, que em Portugal está a dar os seus passos nos últimos anos, mas que é fundamental que possamos pensar o que é que são os estudos globais do ponto de vista epistemológico, para depois lançar os alicerces teóricos, para depois desenvolver conhecimento teórico e aplicado precisamente nesta área, e podermos assim, através desta área de saber, também enriquecer aquilo que é a construção de um conhecimento atualizado no contexto das nossas universidades, adequado ao tempo que temos. Podemos dizer que cada tempo histórico existe também a revisão das áreas do conhecimento. Isso aconteceu ao longo dos tempos, desde a fundação das universidades na Idade Média até hoje,
e foi preciso uma sucessiva atualização. Hoje em dia, se vivemos na idade global que é a nossa, precisamos também de uma área de saber adequado a compreender o mundo marcado por esta mundividência cada vez mais global. E é por isso que os nossos programas de doutoramento das nossas diferentes universidades aqui representadas visam dar precisamente esse contributo significativo. E, portanto, é importante também em Portugal que sejamos capazes também de nos encontrarmos, apesar de sermos de universidades diferentes, para pensarmos em conjunto caminhos paralelos que estamos a realizar, para também partilharmos aquilo que são os nossos ideários dos nossos cursos, mas também a nossa experiência pedagógica de investigação e assim nos enriquecermos de forma cooperativa mutuamente. Aliás, os estudos globais têm como ideário, até do ponto de vista disciplinar, precisamente tem este conceito fundamental, que é o conceito de cooperatividade. A ideia do trabalho cooperativo entre as várias disciplinas, as várias áreas de saber. E, portanto, daí que os estudos globais propõem aquilo que nós podemos chamar o desentrincheiramento disciplinar. Isto é, muitas vezes nós somos habituados, ao longo da nossa formação, ainda hoje somos muito marcados pelo estigma da trincheira. Cada área científica é uma trincheira que muitas vezes caminha distante das outras e às vezes por oposição às outras. E, portanto, é fundamental quebrarmos na universidade esta lógica da trincheira e passarmos a entrar numa lógica de cooperação, e os estudos globais visam precisamente desenvolver este ideário da cooperação interdisciplinar para construir um conhecimento cada vez que responda à compreensão da complexidade que é o nosso mundo. Por acaso, aqui há dias, umas semanas atrás, passou, agora esta história, um professor de uma universidade do Japão, de Nagasaki, e perguntei se ele tinha na universidade dele estudos globais. Eu sabia que na Universidade de Sofia, no Japão, onde nós visitámos aqui há 2 anos, terá um departamento de estudos globais como um departamento de referência. Mas eu perguntei-lhe, como era doutor da universidade, perguntei se ele também estudos globais. Ele disse-nos assim, olha, nós tivemos que implantar nos últimos anos os estudos globais se quiséssemos subir no ranking da nossa universidade, porque lá na Ásia os estudos globais são considerados agora a ciência do futuro, e as universidades que querem se tornar-se universidades de ponta precisam ter os estudos globais como área central e fundamental que articula vários saberes, várias disciplinas, e é por isso que nós estamos agora muito empenhados em implantar os estudos globais. Eu fiquei surpreendido com aquela afirmação e animou-nos também realmente a continuarmos o nosso caminho, porque realmente estamos aqui a desenvolver uma área emergente e é fundamental que também a pensemos e a enquadremos também do ponto de vista epistemológico, porque para que ela depois se afirme de forma consistente, é preciso estabelecer um quadro epistemológico consistente que permita depois a construção desse edifício, desta área nova, que é os estudos globais. E, portanto, esta reunião cá hoje, este seminário, e é para, com os professores, com os investigadores, com os estudantes de doutoramento, que também estão aqui ligados, muitos deles via telemática, possamos em conjunto, a partir dos diferentes prismas dos nossos diferentes cursos, pensarmos epistemologicamente e fazermos também o estado da arte daquilo que são os estudos globais hoje em dia no nosso mundo e nas nossas universidades. E, portanto, que venho agradecer ao Sr. Presidente da Câmara, também é professor e que agora tem assumido estas funções de cuidar da res pública, da polis, da política, e que é uma pessoa que tem uma grande sensibilidade cultural e científica. Quero lhe agradecer imenso toda a abertura para construirmos este caminho conjunto de ligar o local ao global e o global ao local, aqui nesta belíssima terra da Sertã, que tem uma figura que para nós é muito inspiradora, que é o Padre Manuel Antunes. Muito obrigado, Sr. Presidente, à sua pessoa e à Câmara por todo o apoio, e desejo a todas e a todas um bom fórum Liderar Estudos Globais. Obrigado.